Galera, bora responder essa questão aqui, ó. Um composto molecular de fórmula AB3 é constituído por elementos localizados na tabela periódica em um mesmo período de um gás nobre. Este, por sua vez, apresenta a mesma configuração eletrônica do íon X, proveniente de um átomo neutro com 21 prótons. Considere que o elemento A não é um calcogênio e B é um halogênio. Assinale a alternativa incorreta. Galera, vamos lá, tem muita informação nessa questão aqui. Vamos começar primeiro de trás para frente, tá? Lendo afirmações de trás para frente. Então, a última afirmação, ele fala assim, ó. Este, né, que é o gás nobre, esse aqui ele está falando, o gás nobre, por sua vez, apresenta a mesma configuração que o íon do elemento X, proveniente de um átomo neutro com 21 prótons. Ou seja, X tem 21 prótons. Se ele tem 21 prótons, o normal dele é ter 21 elétrons. O normal é prótons e elétrons serem iguais, tá? Só que aí, gente, o que que acontece? Você tem que pegar e fazer a distribuição eletrônica para a gente tentar identificar isso aqui. Ou, no caso da Unimontes, né, para vestibulares tradicionais, você teria que fazer, que não tem tabela periódica, e nem você teria que fazer distribuição eletrônica. Mas no caso da Unimontes, nós temos a tabela periódica. Então, se a gente tem a tabela periódica, a gente não precisa ficar endoidando o cabeção, não. É só pegar a tabela periódica e conferir qual é o elemento de número atômico 21. O elemento de número atômico 21 é o escándio, né? Que é o SC21, tá? E aí, gente, ele adquire configuração eletrônica ficando igual ao argônio. Então, esse gás nobre que ele está falando aqui é o argônio. Então, mas como é que eu iria saber isso, que ele fica igual ao argônio? Aí, realmente, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica, tá? Mas vamos lá. O elemento X, ele tem 21 prótons. Então, a configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Essa aqui é a configuração eletrônica com 21 elétrons. Se você somar 2, 2, 6, 2, 6, 4, 2 e 1, você vai olhar que vai dar 21 elétrons distribuídos aí, tá? Só que o gás nobre, ele tem a mesma configuração que o íon X. Esse elemento aqui, gente, ele, né, por terminar em D, ele é um metal de transição. É que está lá no meiozinho da tabela. Metais têm uma tendência de perder elétrons, beleza? Então, ó, tem uma tendência de perder, vai virar um cátion. E quantos elétrons que normalmente perde? Gente, para perder elétrons, normalmente, né, seguindo a regrinha do octeto, tem que ficar com, ou ganhar, tem que ficar com a configuração igual ao gás nobre. Se não for seguir o padrão, a questão vai te informar isso, tá? Mas aí ele falou, ó, este gás nobre, por sua vez, apresenta a mesma configuração que o íon X. Então, o íon de X. Esse íon X, como é um metal, vai ser um cátion, vai perder elétrons. Gases nobres, gente, terminam com a configuração P6. Então, esse metal X tem que perder elétron até ficar com P6. Gases nobres, tirando o hélio, né, que o hélio é 1s2, todos os gases nobres terminam com P6. Então, ele tem que perder esse pedaço aqui, ou seja, tem que perder quantos elétrons? 3. Então, X é 3+, que vai ficar com a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Por que até 3p6? Porque gases nobres terminam com a configuração em p6, com exceção do hélio, que é 1s2. Então, eu tiro os elétrons até completar 3p6. E aí eu vou ver que quem tem essa configuração eletrônica aqui é o argônio. Essa configuração aqui representa a configuração do argônio, tá? Então, beleza. Então, olha só, tudo isso aqui, essa última afirmação todinha aqui, foi só para falar que o gás nobre é o argônio, tá? Então, nós vamos ignorar isso aqui tudo e vamos riscar aqui a parte que ele fala um gás nobre e vamos entender como sendo argônio. Período do argônio, tá? Vamos entender isso. Então, olha só, ele pegou dois elementos que são do mesmo período do argônio. O argônio é do terceiro período, tá? O argônio é do terceiro período. Então, ele pegou o argônio aqui e pegou A e B, que também são elementos do terceiro período, tá? Então, vamos olhar lá quem são esses elementos. Ele falou assim, ó, considere que o elemento A não é um calcogênio. A não é um calcogênio, tá? E B é um halogênio. Então, beleza. O halogênio, né? B é um halogênio. Halogênio é a família 7A. Quem é o elemento da família 7A do terceiro período? Cloro. Então, B é o cloro. B é igual cloro.
tá? B igual ao cloro. A gente sabe que o cloro, sendo da família 7A, sendo um halogênio, gente, sendo um halogênio, tá? Sendo um halogênio, ele precisa fazer quantas ligações? Uma ligação. Então, olha só, o B, o elemento B, que é o cloro, ele precisa fazer uma ligação. E ele vai fazer uma ligação com o elemento A, que eu não sei ainda de qual família que ele é. Mas eu sei que esse elemento A precisa fazer um número de ligações que eu vou chamar de Y, tá? Como é o macete que a gente usa para achar fórmulas moleculares, gente? Pega o número que está em cima, joga para baixo, pega o número que está em cima, joga para baixo. Dessa maneira, vai ficar A1, eu não preciso colocar 1, BY. Ou seja, o valor que vem escrito aqui embaixo do Y é o valor das ligações, da quantidade de ligações que o A precisa fazer. Dessa maneira, a fórmula não é AB3, ou seja, Y é 3. Se Y é 3, então a gente pode substituir aqui, ó, colocando um 3 e fazer o processo inverso. Se veio 3 aqui para baixo, é porque aqui em cima o número é 3. E aí a gente tem que lembrar quais elementos, quais famílias fazem 3 ligações. Ou são os elementos da família 3A de modo geral, tudo bem? Ou os elementos da 5A. Os elementos da 5A também podem fazer 3 ligações. Então, ou é um elemento da família 3A, ou é um elemento da família 5A. Geralmente, elementos 5A são ametais, vão fazer ligações covalentes. E os elementos da 3A, por serem metais de modo geral, vão fazer ligações, né, iônicas ou metálicas. Beleza? No caso aqui, combinando com o cloro, né, o elemento B aqui, que é o cloro, nós vamos ter esse cruzamento de ligações aqui, ó, porque a gente trocou, né? Lembra que a gente trocou aqui? Então, beleza. Vamos ler as outras alternativas. Vamos ler as alternativas aqui pra gente ver. Ele fala assim, ó, alternativa incorreta, tá? Ele quer saber o que é incorreto. X é um elemento de transição. Gente, X é o escândio, né? É um elemento de transição. Terminou lá a configuração em D, não é isso? Transição externa. Quem está no miolinho da tabela é transição externa. E o grupo F, que está na parte de baixo da tabela, lá fora da tabela, é transição interna. Então, tá certa essa afirmativa. A notação do íon é x mais 2. Não, gente, não é x mais 2, não é x mais 3, né? É x mais 3, beleza? A fórmula do composto é PCl3. Gente, como eu falei, pode ser um elemento da família 3A ou da 5A. Se for o elemento da 5A do terceiro período, é o fósforo. Então, se A é o fósforo, ficaria sendo P. Se B a gente descobriu que é o cloro, fica sendo Cl. PCl3 é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Tá certo? E vamos lá. E aí, você fala assim, Tom, mas por que vai ser o elemento da família 5A? Porque ele falou, gente, é um composto que molecular. É um composto molecular, ou seja, é um composto que faz ligação que covalente. Se fosse um elemento da 3A, que seria, por exemplo, um metal, seria, então, a gente iria excluir a família 3A, porque se fosse da família 3A, seria um metal, né? Seria lá o alumínio. E aí a ligação seria uma ligação iônica e não molecular, tá? Então, por isso que tem que ser a família 5A aqui. Então, PCl3 é a nossa fórmula, tá? A e B são ametais do bloco P. Sim, são bloco P. O que é bloco P, gente? Se você fizer a configuração eletrônica, o fósforo vai terminar em P3 e o cloro vai terminar em P5. Então, sim, eles são do bloco P. Então, também está certa essa afirmativa. Resposta nossa, como ele quer o errado, fica sendo a letra B. Dica, sempre na Unimonte, gente, coloca lá o certinho, o erradinho, porque às vezes você esquece de se ele está pedindo correto ou incorreto. Se você tem 3 corretos e um incorreto, ele quer o incorreto. Você tem 3 errados e um certo, ele quer o certo. Tá? Então, o Unimonte gosta muito de colocar correto, incorreto. Então, faça esse macetezinho de ir colocando aí certo e errado, tá bom? Então, resposta nossa dessa questão fica sendo letra B.